Olá, seja bem-vindo a mais um programa de Quem Tem Boca Vai a Roma. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial. Elô, primeiramente eu gostaria de agradecer imensamente por você ter aceitado esse convite. A agenda dela é muito corrida. E a Elô é uma convidada muito especial, nossa primeira convidada do programa. Olha! E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho a história da doutora Elô. Vamos lá, Elô, se apresenta para a turma. Doutora, primeiro, obrigada pelo convite. Assim, parabéns por mais essa iniciativa, por mais esse projeto. Você sabe que eu sou sua fã, né? Tudo que você se compromete a fazer é uma entrega. Então, assim, tô muito honrada, um pouquinho ansiosa, né? Porque ela tá me tirando da minha zona de conforto. Eu geralmente não costumo falar muito assim, mas fiquei muito feliz com esse convite e conta comigo, né? O que você precisar. E, bom, como ela já falou, eu também sou colega, também sou dentista, né? Eu me formei em 2011, mas a minha trajetória me formei em 2011, na verdade, na minha primeira formação. Então vamos voltar um pouquinho. Vamos fazer uma retrospectiva. Antes de falar da Elô dentista, eu fiz administração de empresas. Me formei em 2011 em administração, mas sempre tive o sonho de ser dentista. Sempre. Desde criança, eu nunca quis ser nada. Outra coisa na vida sempre foi ser dentista. E aí a vida vai seguindo, eu acabei fazendo administração de empresas, me formei, me mudei, eu era do interior, me mudei para São Paulo, trabalhando em multinacional, com plano de carreira e tudo mais. Me deparei num consultório odontológico como paciente e encantada com o ambiente da clínica. Eu comentei com o doutor da época, falei, nossa, que lindo o seu consultório, eu sempre quis ser dentista. Aí ele, nossa, mas por que você não é? Aí eu falei, ai, doutor, já tenho uma formação e já tô velha. Passou meu tempo, passou né? Meu tempo. Aí esse doutor, naquela consulta, ele começou a me incentivar. Ele falou, não, agora que é a hora de você fazer, não tem problema. Em São Paulo tem universidade noturna, que você pode continuar trabalhando e estudando à noite. No outro dia eu já estava matriculada. Assim, eu lembro onde é o consultório, mas não me lembro mais o nome dele, infelizmente, porque ele foi um grande incentivador. Que legal! E aí eu abandonei a administração, eu saí da empresa que eu tava para poder me dedicar 100% ao odonto. Então eu fui ser estagiária, fiz todo o processo que precisava ser feito, me formei. E quando eu me formei, no finalzinho de 2016, 2017 eu comecei a clinicar, mas eu comecei a entender que o consultório não era o ambiente para mim. O dia todo dentro do consultório, eu não estava tão feliz. E aí ficou aquela fase, né? E agora? Vou fazer o quê da vida? Fazer o quê? Meu Deus, fez administração, abandonou, foi fazer odonto, agora não é odonto. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu fiquei nessa fase mesmo, acho que todo recém-formado de odonto passa por isso, né? Me formei e agora? E aí um outro doutor que eu fui estagiária, eu falo que eu tive muitos incentivadores na minha jornada, na minha trajetória. E aí um outro doutor que eu fui estagiária, ele ficou sabendo que eu estava nessa fase e ele me abriu o olhar para a área comercial dentro da odontologia. Olha, gente, que até então história. Era desconhecido para mim. Na minha cabeça eu falava, meu Deus, se eu não for dentista eu vou ser o quê? Como se não tivesse outras oportunidades dentro da própria carreira de odonto, né? Porque na minha cabeça a odontologia é o mocho, é a técnica, é estar ali com o paciente. E quando ele me trouxe essa alternativa, eu falei, bora, tô disposta, vamos ver. E aí que eu comecei. Aí eu entrei numa empresa de materiais odontológicos para ser consultora científica, o que foi muito legal, porque daí eu aprendi muito sobre materiais. Porque para você vender, você precisa estudar, entender e acreditar naquilo, Exato, né? Ninguém vende aquilo que não compra, que não conhece. Eu precisei estudar bastante, foi bem legal. E a partir daí, eu tive contato com uma odontologia de excelência, né? Porque eu acompanhava muitos professores, formadores de opinião. Então foi muito bacana para mim, eu vejo que eu cresci muito nesse período. E a partir daí eu fui para uma outra empresa multinacional de produtos, né, de saúde bucal. Fiquei 4 anos, que eu também aprendi muito. Nossa, que demais! E tudo isso, assim, né, sem imaginar que era possível. E as coisas foram acontecendo. E eu comecei a voltar a enxergar a odontologia com outros olhos. Porque até então, na minha época de recém-formada, eu falava, meu Deus, por que eu abandonei a administração
para ser dentista, sendo que não é o que eu quero. E hoje eu falo que tudo que eu tenho é graças à odontologia, né? E se eu não tivesse feito a minha graduação, né, terminado a minha faculdade de odonto, talvez eu não estivesse aqui. Então, assim, a odonto me abriu outras portas. Outras possibilidades. Outras possibilidades. Então, hoje eu falo assim, né, o dentista, ele não precisa ser só técnico. Na verdade, ele nem deve ser só técnico, né? Hoje, a gente sabe que a odontologia, ela é além da técnica. Hoje o doutor que está dentro do consultório, ele precisa ser um comercial, ele precisa ser um doutor ali que está na frente do paciente com o propósito de encantar, de vender, né? Porque todos nós, no fundo, somos vendedores. Então, hoje eu trabalho numa empresa do ramo da tecnologia, dentro da odontologia, que eu falo que não é nem o futuro mais, né? Já é o presente da odonto. Então, só uma breve história ali para dizer como eu cheguei até aqui. Então, basicamente incrível, Elô. isso. E assim, com certeza, quem tá aqui escutando essa história, não só os dentistas, como também aquela turma que ainda tá na graduação, eu acho que em algum momento durante a universidade passa esse filme na cabeça. Será que eu quero ficar em 4 paredes Sim. clinicando? Todo mundo passa por isso, eu tenho certeza que nossa audiência, alguém vai se identificar com essa história. E isso é muito importante porque é um tabu da nossa profissão achar que você formou, pegou o diploma, necessariamente você tem que ficar na frente do paciente atendendo. E hoje, dentro do universo da odontologia, nós temos tantas áreas e a tecnologia ela vem tão forte que a gente precisa desses dentistas que são além do mocho. Sim. Né? É uma demanda, inclusive, de trabalho, né? Sim, a gente muito. precisa dessa outra visão e incrível conhecer a sua história. E a Elô não está aqui à toa, porque além dela ter essa história inspiradora, que eu tenho certeza que todos vocês, muitos de vocês vão se identificar, a Elô trabalha diretamente com tecnologia dentro de uma das, se não a maior multinacional, é a maior multinacional de tecnologia. E o tema de hoje é justamente isso. O impacto da tecnologia dentro dos consultórios. Vale a pena? Esse é o caminho? É o futuro? Como que a gente converte esse uso da tecnologia para melhorar o fluxo de trabalho do dentista e principalmente para encantar o paciente e a gente ter melhor conversão, mais venda, mais oferecimento de saúde? A gente aqui nesse programa, Elô, a gente bate muito na tecla que as pessoas estão na vida vendendo bebida, cigarro, bet, e a gente está vendendo saúde, então isso não pode ser um tabu falar sobre vendas, sim, né? jeito, Então a gente vende coisa boa, a gente vende saúde. E eu queria saber de você, Elô, que tá dentro, todos os dias dentro dos consultórios, trabalhando diretamente com tecnologia, o que você percebe que é a maior barreira dos doutores em relação a, de fato, implementar a tecnologia no dia a dia? Hoje o meu trabalho, né? Eu visito vários consultórios para falar de fluxo digital, porque muitas vezes o doutor acredita que é simplesmente substituir a moldagem por um escaneamento. E é muito além disso, né? A gente sabe que, claro, a gente vai substituir esse desconforto ali para o paciente, mas é além disso. E a grande dificuldade dos doutores ali, o receio de entrar, muitas vezes a gente percebe que a falta de confiança de que ele vai conseguir. Porque às vezes ele tá tão ali no analógico, já tá tão confortável, tá numa zona de conforto, eu já moldo, já tá tudo certo, eu já tenho o meu protético, para que eu vou mudar em algo que já tá dando certo? Então a gente percebe que precisa mudar a mentalidade desse doutor. Então hoje eu falo que o digital, ele deixou de ser um diferencial. Ele já não é mais um diferencial no consultório, ele precisa ser uma realidade. Né? E o doutor muitas vezes ele fica preso naquele receio, naquele medo de não conseguir dar conta, de eu não vou conseguir arcar. Então é assim, mudar a mentalidade, né? O que eu falo pro doutor muitas vezes, doutor, quando você começou, a gente lá na graduação, né? A gente saiu da faculdade para moldar, você moldava o seu paciente e era de primeira, acertava de primeira. Nenhum paciente nunca babou, nada. Então, assim, o scanner é uma curva também de aprendizado, né? O fluxo digital. E aí, através desse escaneamento, a gente tem ali comunicação com o laboratório. Então, eu falo assim, mudar a mentalidade mesmo e entender que o digital, ele veio para facilitar e agilizar a vida do dentista e também tornar o paciente o protagonista.
nessa Sim, história. Com certeza. Porque uma vez que eu consigo, né, escanear esse paciente, apresentar para ele o que ele precisa, né, o diagnóstico dele, o que precisa ser feito, esse paciente ele consegue tomar a decisão junto comigo, junto com o laboratório. Então o paciente ele se torna ali o protagonista também dentro do tratamento. E até essa questão da eficiência, né, Elo? Porque assim, a gente sempre faz analogia com coisas simples do nosso dia a dia. Máquina de cartão, o telefone celular, né? Imagina, você, antigamente, quando você queria marcar uma consulta, você tinha que ir até o estabelecimento para marcar. Né, para marcar essa consulta. Você tinha que ir no banco, sacar o dinheiro para fazer o pagamento. Depois vieram os cheques e hoje a máquina de cartão de crédito. Então, isso tudo, a tecnologia, ela exige facilidade, né? É a gente acelerar os processos. E a tecnologia dentro do consultório vem para isso, não só em relação a tratamentos, como também esses equipamentos que, como se fossem periféricos, mas na verdade eles são protagonistas ali do dia a dia. E eu queria saber de você, Elo, como que você pensa, o que você pensa em relação a essa fase de transição? Quando o doutor, ele começa a falar, não, tudo bem, eu não vai ter para onde correr, eu vou ter que entrar no fluxo digital. O que você pensa que é determinante para o doutor tomar essa decisão? Tá. Até antes de responder essa, doutora, até voltar um pouquinho sobre o fluxo digital dentro da clínica. Quando a gente fala para o doutor do fluxo digital, não é somente o scanner, a impressora. O fluxo digital, a digitalização nas clínicas já começa antes disso, ali em software de gestão, né? Prontuário, então, prontuário digital. Sim. Então, assim, ter tudo isso para oferecer para o paciente, tudo isso faz parte do digital. E aí, voltando ao que você me perguntou, acreditar, mudar a mentalidade mesmo, acreditar que, assim, já é o futuro, né? Já e o paciente, agora. a experiência que eu quero proporcionar para o meu paciente. Então, assim, hoje a gente está na era da experiência, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente prefere ter uma experiência, até porque o meu paciente, ele vai fechar um tratamento comigo pelo valor, né? Então, qual é esse valor dessa consulta? Não é o preço. É o valor, é o que eu tô agregando para ele. Então, o paciente vai chegar aqui e vai ter uma experiência de não ter o desconforto da moldagem, já começa por aí, né? Eu vou ter um bom atendimento, então eu vou oferecer a experiência ali pro meu paciente. E você falando da experiência, uma observação que eu vejo, que talvez você concorde ou não comigo, é que nada se vale a experiência se você não comunicar tudo isso, né? Então não adianta você colocar o paciente na sua cadeira odontológica, fazer o levantamento fotográfico, fazer o levantamento num prontuário digital, se nada disso é verbalizado para ele. Se o paciente não tem porque o paciente ele não vê, né? Ele pode até sentir que a consulta é mais rápida, que o fluxo de atendimento é diferente, mas o que a gente sempre, a gente até estava falando nos bastidores, né, Lô, que além do doutor vir pro digital, pro fluxo, ele precisa se comunicar. Sim. Porque o paciente, ele não entende, né, o leigo, ele não vai também perceber valor simplesmente por ele olhar. Sim. Né? Então, ele saber, você deixar isso claro, olha, a um clique eu tenho a sua boca em 3D, a um clique eu acesso o seu prontuário da onde eu estiver, a um Esse clique... arquivo fica salvo por anos numa nuvem. Anos, né? A um clique, olha, se acontecer qualquer coisa com a sua saúde ou com a saúde da sua família, a qual eu acompanho e cuido, a um clique da onde eu estiver eu acesso. Sim. Né? Então, o falar é muito importante. Porque a gente leva muito pro doutor, exatamente isso, dele comunicar e ele explicar ao paciente o que vai acontecer. Então, por exemplo, eu vou escanear, você já fez? Apresenta pro paciente, ele precisa entender o que é aquilo. Explica o que Explicar né? o que é. Então, assim, a gente vai fazer um escaneamento, eu vou ter o arquivo da anatomia dos seus dentes em 3D. Se amanhã ou depois esse paciente sofre um acidente, cai de bicicleta, quebra um dente, eu tenho a anatomia do seu dente aqui. Um dente exatamente como ele era. Exatamente como era. Então, essa parte da verbalização, da explicação para o paciente é muito importante, muito. E o doutor, muitas vezes, o que eu vejo, tá? Assim, eu vejo que tem muitos doutores que eles já estão no digital, já faz um tempo, não é recente, já tá no digital, mas muitas vezes é exatamente isso, falta a comunicação. Até a questão da rede social, hoje em dia, né? E o doutor, ele precisa ter a prova social. O paciente, antes dele ligar no seu consultório, te chamar no WhatsApp para marcar uma consulta com você,
Ele foi na sua rede social. Ele quis saber, será que essa doutora trata casos parecidos com os meus? Será que eu tenho ali, será que esse doutor tem um antes e depois, claro, autorizado, Sim, né? sim. O paciente, ele precisa ver, né? Sim. E ele, a partir do momento que ele vê, ele vai entrar em contato com você. Então, assim, a gente precisa falar. Falar na rede social, explicar na consulta. A gente vê acontecer isso muito na HOF. Sim, Né? é verdade. Eu falei até esses dias com uma doutora de HOF, e assim, a doutora tem mestrado, ela é excelente no que ela faz, excelente, excelente, mas ela não fala, ela não divulga, ela não tá ali, ela não vende, porque é uma forma de vender o seu trabalho, o seu serviço. E ela não vende. E eu falei pra ela, falei, doutora, tem tantas meninas na HOF que fizeram um curso de 3 dias, né? Menos qualificação técnica, só que ela tá na rede social, a prova social dela, eu falei pra ela, se eu olho na rede social o Instagram dela e o seu, eu vou achar que ela sabe mais, porque ela se vende mais. Então, falar pro seu paciente que você tem tecnologia, como ela vai agregar no seu tratamento é essencial. E a rede social hoje, né, a gente sempre fala isso aqui no programa, ela não é mais um diferencial, ela já é parte do trabalho, já faz parte, é um dos trabalhos que tem que fazer, a rede social, não tem mais volta. E eu gosto muito dessa analogia que a rede social é a nossa vitrine, porque as pessoas, elas estão na internet, que é como se elas estivessem ali num shopping, e você vai passando e vai olhando as vitrines, né? E a vitrine, ela tem que estar arrumada, ela tem que estar atrativa. Sim, tem que chamar atenção. Claro, não é para ninguém ficar refém das redes sociais, nem para ninguém substituir a qualidade técnica por uma qualidade de estética das redes sociais. Mas a rede social, ela tem que estar agregada ali, porque é um dos braços da comunicação, né, Elô? Que vai conectar o seu paciente a você, né? Sim. Então, assim, antes dele conhecer o seu trabalho, ele precisa ter algum gatilho ali que me faça sentir vontade de ser tratado por aquele doutor. Então, aí, claro, chegou no consultório, a gente vai, né, fazer toda a parte técnica, diagnosticar, porque o diagnóstico é primordial, né? A gente tá falando de tecnologia, mas sem esquecer da saúde, né? A saúde sempre vai estar em primeiro lugar. Então, um diagnóstico bem feito, um diagnóstico assertivo é o que o nosso paciente espera. E hoje, com a tecnologia, a gente tem ferramentas para isso. Para auxiliar nesse diagnóstico, inclusive, e até como uma proteção do próprio cirurgião dentista, porque todo mundo que está ali no dia a dia, quantas vezes a gente não passa por situações de falar que o paciente tem um certo problema e o paciente fala, ai, será que eu tenho? E aí, com a tecnologia, você tem mais essa possibilidade de, inclusive, provar por A mais B, digamos assim, e até uma proteção para o próprio dentista, né? Sobre o tratamento, sobre o diagnóstico. E, Elô, me fala uma coisa. Porque o paciente, às vezes, ele só vai no consultório quando dói, né? Exatamente. Se não tá doendo, ele fala, ai, doutora, tudo bem, vamos deixar para depois. E aí você deixa esse paciente no radar, né? Olha, eu te falei isso no dia tal. Isso tem um histórico, tem né? um histórico, né? E você... te respalda. Com certeza. E até essa coisa que as pessoas falam muito, né? Que às vezes o paciente não está pronto para aquele tratamento naquele momento, né? E aí fica muito difícil você rechamar esse paciente, né? Então, depois de 6 meses, 1 ano, como é que você faz essa repescagem, comunica de novo com esse paciente? Você tendo tecnologia, você tem arquivos digitais que você pode mandar, você tem imagens que você pode mandar, você consegue ali desmembrar várias ferramentas para, inclusive, facilitar esse dia a dia ali e a tomada de decisão do paciente, né? Hoje a gente, através do fluxo digital, né, de tecnologia, o paciente chegou no meu consultório, eu vou proporcionar para ele uma experiência diferente, né? Então, ele já vai ser escaneado, eu vou apresentar para ele ali o diagnóstico, eu consigo gerar um relatório para esse paciente. Porque o que acontece, doutora? Muitas vezes o paciente que está no consultório, que está na cadeira, ele não é o tomador de decisão. Às vezes a gente foi lá, escaneou, fez tudo que precisava, explicou tudo. Deu uma aula para aquele paciente. Ele saiu de lá assim, nossa, sabendo de tudo. Só que, doutora, preciso chegar em casa e conversar com meu marido, preciso falar com meu pai. Então, se a gente não tem tudo isso, né, em arquivo, documentado, organizado, o paciente vai chegar em casa e vai falar, então, a fizeram um negócio, a doutora falou que eu preciso fazer isso e aquilo. Tá, mas assim, o paciente ele precisa ver.
Nossa, a gente precisa ver, Com né, certeza. gente? A gente também, como paciente, a É. gente gosta de ver. Então, o paciente ele chega em casa com um relatório que ele consegue mostrar pro tomador de decisão para que juntos eles consigam ali fechar um tratamento. Além disso, a previsibilidade, né? Hoje a gente consegue mostrar para um paciente como que vai ficar o tratamento dele. Então, isso gera ali até uma questão emocional. Com certeza. Né? Com Porque o certeza. paciente, muitas vezes, ele não consegue tangenciar aquilo, né? Exatamente. Fica os tratamentos odontológicos, historicamente, a gente tem essa sensação, principalmente na ortodontia, os ortodontistas vão se identificar, é um tratamento que o paciente ele não tangencia o resultado. Sim. Ele fala assim, bom, vou colocar e seja o que Deus quiser. Né? E hoje, com a tecnologia, o paciente ele consegue falar, não, vai terminar mais ou menos desse jeito. Nossa, olha, eu não sabia que causaria esse impacto todo no meu sorriso, né? Sim. Então, as ferramentas tecnológicas, elas inclusive trazem esse até conforto emocional na tomada de decisão. Não, eu vi que realmente aquele dente torto, ele na posição, mudou todinho o meu sorriso, mudou a minha face, né? Agora com a tecnologia do escaneamento facial, inclusive, Sim. com esse 3D do facial, o paciente, ele se vê, né? Ele vê o próprio vídeo e aí é um impacto muito legal. E eu queria aproveitar esse gancho para falar com a Elo um tema, assim, que eu acho que a gente precisa abordar, né? Que tempo é dinheiro e todos nós estamos cada vez mais na busca de qualidade de vida, qualidade de tempo no trabalho. É muito comum a gente ter na carreira da odontologia os dentistas ali com a bunda no mocho, problema de burnout, né? Problema de burnout, sobrecarga de trabalho. É um trabalho com uma exigência emocional, técnica e física absurda. E como que você analisa a vinda da tecnologia para a qualidade de vida do dentista que está em operação, do dentista que está ali dentro do consultório? Assim, você já falou tudo, assim, praticamente. Tempo de cadeira. Gente, a tecnologia eu falo que ela facilita e ela agiliza a vida do doutor no dia a dia do consultório. A comunicação com o meu laboratório ela é muito mais rápida. Assertiva. Então, assim, em 2 consultas eu consigo praticamente finalizar ali o que eu diagnostiquei para o meu paciente. Então, assim, a tecnologia ela veio para facilitar e agilizar e organizar o dia a dia do dentista. Né? Porque exatamente como você disse, tempo é dinheiro. Então, assim, o que a gente fazia lá no passado no analógico, o paciente vai numa consulta, eu vou moldar, né? Moldava. Sim. Moldava. Aí já foi Não o tempo dava da pro moldagem, se deu certo na primeira, né? Porque às que vezes não é fácil. Às vezes deu uma bolha, aí eu tenho que ir lá verter o gesso, que também já é mais uma etapa. Às vezes eu tenho um auxiliar para isso, mas às vezes eu não tenho. Aí tem que ser no outro dia. Tem que ser num outro dia. Aí eu tenho que ligar pro boy, para ele no consultório, para pegar a minha ordem de serviço, minha moldagem e levar para o laboratório, mais um dia. Então, tudo isso, e isso o paciente está esperando, né? E o paciente, a gente sabe que o nosso principal ativo hoje como paciente, o nosso principal ativo é tempo. Sim. O paciente, ele não tem tempo hoje para ficar indo várias vezes em consulta. E ele desiste, né? Ele o paciente desiste no meio Eu do falo tratamento. por mim, se eu preciso fazer um exame, eu já quero fazer todos os exames que eu puder no mesmo dia, porque a minha agenda é tão corrida, eu não tenho tempo de marcar um exame num dia para fazer uma coisa. No outro dia eu vou em outro lugar para fazer outro exame. Eu quero facilitar tudo para que eu consiga otimizar o meu tempo. Então, a odontologia digital pro dentista, ela facilita e agiliza, e pro paciente otimiza o tempo dele. Porque o paciente, muitas vezes, para estar no seu consultório, ele precisou pedir uma dispensa no trabalho, né? Ele precisou sair mais cedo, ele precisou deixar o filho com alguém. Sim. Então, assim, a gente tem que pensar nisso também. No tempo das pessoas também, das pessoas. Né? E para que a gente não perca esse paciente no meio do processo. Sim. Porque se começar a ser um processo muito custoso para o paciente... E se dá alguma falha na moldagem, volta do laboratório, experimenta, molda de novo, faz ajustes, volta pro laboratório. Aí você escreve no papel, o laboratório não entende, te liga, conversa com você. Aí, e pelo escaneamento digital, por exemplo, é um dos exemplos, né, da parte digital, tá tudo ali. Aí fala, não, mas você não falou que era para fazer de tal maneira? Não, no digital você tem tudo aquilo
digitalizado por A mais B, né? É uma comunicação linha, mais eficiente. é uma né? linha reta de comunicação, Exato. inclusive com o laboratório. Então você vai ter peças com mais precisão, você, né, diminui esse tempo de trabalho. E na ortodontia também, né? Porque a gente percebe muito dos doutores, eu acho que você que frequenta ainda mais consultórios, e a nossa turma que está aqui assistindo, ou em especial os ortodontistas, ou quem trabalha com orto, percebe que muitas vezes a agenda do ortodontista é só de manutenção. Quase nunca tem, fica espaçada as primeiras consultas, Sim. que é o grande ativo, né? Que é a chegada de novos pacientes. Muitas vezes os pacientes querem marcar para iniciar tratamento e não tem agenda, porque aquelas consultas diárias ali de manutenção já ocupam toda a agenda do clínico e é um trabalho braçal. Sim. E com a chegada da tecnologia, inclusive para os tratamentos ortodônticos, né? Que esse paciente não precisa estar na sua cadeira todo mês. Ele não precisa estar mais todo mês. As consultas são muito leves, são muito rápidas, Sim. né? E aí você ganha tempo para o paciente, você ganha tempo de trabalho braçal e você ainda abre lacunas importantes na sua agenda para você receber os novos, né? Para você aumentar a vinda de novos pacientes. E o principal para mim é você poder alcançar pacientes que têm essa rotina maluca, que nunca poderiam tratar, né? Então, quantos conhecidos nossos, né, trabalham em 2, 3 cidades, são representantes comerciais, são médicos que viram a noite no plantão, ou pessoas que, eu moro numa cidade, trabalho na outra e minha família mora em outra, né? E aí o dentista da confiança tá lá na cidade da família de origem. E aí essa pessoa fica adiando fazer um tratamento simplesmente porque ela vai 3, 4 vezes no ano na cidade. E com a tecnologia você consegue fazer inclusive esses tratamentos. Não, e sem contar também paciente que mora fora. Que mora fora, né? Você sabe bem disso. Exatamente. Pacientes de fora, a gente tem acompanhamento virtual. Sim. Então, assim, facilitou a vida de todo mundo. Então eu falo que já não é mais assim o futuro. O futuro já é a realidade, né? E o impacto disso no bolso, né, Elo? Porque a gente comentou aqui que tempo é dinheiro e quanto mais vindas ao dentista, mais honorário você deixa de ganhar, né? Porque quantas vezes também o paciente do Bract, ele deixa de ir porque ele não quer pagar, né? Quem tá assistindo, depois vocês deixam um comentário pra gente se vocês estão se identificando com isso. E o João, inclusive, tá falando aqui pra gente nos bastidores sobre não é só o tempo de cadeira ali no operacional, é já na chegada desse paciente. Porque você usar essa tecnologia através das redes sociais, por exemplo, que não deixa de ser uma tecnologia, você já educa esse paciente, ele já vem com a cabecinha mais pronta para consumir aquele tratamento de saúde. E nós temos também hoje no dia a dia as ferramentas de integração de agenda. Sim, né? São softwares de gestão, né? Nós temos dentro das plataformas digitais, por exemplo, uma ferramenta de localização dos doutores que estão no fluxo digital. Sim. Né? Então, você imagina o paciente procurar um tratamento e você já está posicionado na internet, porque tem uma tecnologia que envolve aquilo. É global, você consegue achar um dentista no mundo, ao redor do mundo, que ele vai conseguir te tratar. Então, às vezes eu me mudei de cidade, eu falo, poxa, eu sou nova aqui, eu não sei para onde eu vou, não tenho nenhuma indicação. Você consegue localizar esse doutor através, né, da tecnologia. Então, isso é muito legal. Eu falo que tem uma tríade assim, né, que a gente fala que hoje vender o tratamento para o paciente na odontologia não é simplesmente convencer. Né? Não é mais uma venda por convencimento ali. O paciente precisa entender a necessidade. E através desses recursos, né, dessas ferramentas tecnológicas, a gente consegue mostrar isso para ele. Então é bem o que o João trouxe, né? Começa pela educação. Então eu vou educar o meu paciente, eu vou sinalizar para ele tudo que eu faço, o que a minha clínica entrega. Depois eu conecto com esse paciente, porque precisa ter essa conexão. Gente, vocês estão anotando, né? Porque isso aqui vale ouro. Eu vou conectar com esse paciente. Uma vez que eu já fiz essa conexão, esse relacionamento humanizado com esse paciente, aí eu vou encantar com todas as ferramentas que eu tenho dentro do meu consultório. Aí é o que a gente fala, né? Nós temos 5 pilares ali dentro da nossa empresa, que a gente chama de workflow e que funciona muito bem. É o que a gente trabalha, é o que a gente entrega, né? Então eu vou conectar com esse paciente, eu vou escanear esse paciente, eu vou diagnosticar esse paciente. Depois que eu diagnosticar, eu vou planejar o caso desse paciente, eu vou tratar, eu vou monitorar esse paciente e eu vou conter esse paciente. Então, assim,
Acho que foi mais de 5, né? Foram 6. Foram 6. Então, isso é um workflow que funciona, porque precisa ter essa experiência para o paciente, né? Desde da conexão ali até a contenção, o final, né? O final. E você tocando nesse assunto de contenção, eu particularmente não consigo aqui rapidamente, eu tô ali também o dia todo no mocho, pensar em nenhuma outra ferramenta tão eficaz para a gente ter contenção de paciente do que o fluxo digital. Porque esse paciente, ele vê aquilo que está acontecendo. Sim. Ele vê, né, com A mais B de prova que o tratamento deu certo, que melhorou a saúde dele, e ele consegue ver quais são os próximos passos, que se ele não estiver próximo do dentista, ele vai ter problema. E isso, eu não consigo ver, assim, hoje, nenhuma ferramenta que proporcione essa ancoragem em relação ao nosso trabalho, eficiência do nosso trabalho, para comunicar com o paciente do que, por exemplo, o escaneamento, Sim. do que os arquivos digital, do que a possibilidade de você dar um clique e esse paciente acessar tudo isso. E com tudo isso também, o que a gente consegue é que esse paciente, ele participou de toda essa jornada, né? E é o que você está falando, ele consegue visualizar, olha, foi muito bom para mim, mudou minha vida muitas vezes, Sim, né? Porque o trabalho do dentista, o nosso trabalho é impactante, né? É transformar a vida mesmo do paciente, que muitas vezes ele nem enxergava que aquilo ia fazer tanta diferença, e quando a gente apresenta o resultado, ele fala, nossa, eu nem sabia que podia ficar tão bom. E esse paciente, ele se torna o nosso embaixador. Sim, ele vai sair do meu verdade. consultório e ele vai falar da experiência que ele teve para outro, que vai falar para outro. E o que a gente quer é que que a gente crie uma comunidade de embaixadores da nossa clínica, né? Sim. Porque é através desse paciente que foi impactado ali com toda essa jornada que ele fale para outros e para outro e para outro e para outro e para outro. Então, eu falo que o digital, a tecnologia dentro do consultório, a gente volta lá, né, desde o início, não é mais um diferencial. Ela já é parte daquilo, né? Exato. E Elô, chegou um momento muito importante do nosso programa. Talvez vocês estejam já sabendo qual é esse momento. Chegou o nosso saque, serviço de atendimento a cagadas. E o saque de hoje tem a ver com tecnologia, né? É muito comum, você que está aqui nos assistindo, se você já está ali no dia a dia ou mesmo tá ali mesmo na universidade, já começa a interagir com os consultórios, é muito comum a prática da entrada no digital em dupla, né? Então, às vezes, o doutor não se sente 100% seguro para entrar no digital, ele faz uma associação ou com um parceiro ali da mesma clínica ou com alguma clínica vizinha. E é uma coisa que dá muito certo, né, Elô? Depois você comenta um pouquinho com a gente sobre isso. E o saque de hoje é justamente sobre essa parceria, mas que, claro, nós estamos lidando com pessoas, né? Antes de dentista, somos seres humanos e às vezes pode haver algum ruído ali nessa parceria. E o saque de hoje é sobre uma situação onde teve o rompimento dessa parceria e agora fica a dúvida, seguir ou não com o digital, porque, né, teve esse rompimento, então dividiam um equipamento, né, importante, que no caso é o iTero, né, o scanner. E aí teve esse rompimento e o saque de hoje é seguir ou não, essa insegurança de seguir sozinho. Elô, ajuda a gente a resolver esse saque? Isso nem tem que ser uma dúvida, né? Seguir sempre com o fluxo digital, ainda mais para essa dupla que já estava já estava vivendo isso, né? Eu falo que não dá pra gente andar para trás. Não dá, assim, retroceder não é uma opção, né? A gente quer sempre ir para frente. E a gente entende, né? Você colocou muito bem que muitas vezes o doutor, ele entra nessa jornada numa sociedade, até para ele entender o negócio dele, até para a gente fazer ali um plano estratégico, olha, fica 15 dias, enfim, isso acontece, né? A gente vê acontecer. E qual que é a nossa ideia? É que isso seja de fato ali momentâneo. Porque qual que é a nossa ideia? Qual que é o meu trabalho, né? Hoje no campo, o meu trabalho dos meus pares, é o desenvolvimento desses doutores. Então a gente quer que você entre no fluxo digital, ok, nesse primeiro momento você precisa ter uma sociedade, ótimo, mas a gente vai continuar trabalhando, eu vou continuar vindo aqui, a gente vai traçar estratégias para que você desenvolva até que chegue ao ponto de que, Elô, só 15 dias para mim não tem sido suficiente.
eu tô perdendo o paciente porque eu tô sem o equipamento na minha clínica. Então, a ideia é essa mesmo. E tirar o doutor desse conforto, porque sair do conforto significa crescimento. Crescimento, exato, que é exatamente o que você, né, tá fazendo aqui comigo hoje, porque eu falei pra ela, falei, doutora, eu não gosto muito de falar, assim, mas isso é muito legal, a gente sair da zona de conforto. E é isso, então é desenvolvimento, então uma vez que essa sociedade, ela dissipa, o motivo é porque um doutor ele vai precisar seguir o caminho dele sozinho no digital e quem ficou, né, o colega, se ainda não está no momento de seguir sozinho, procura um outro colega para dividir de repente, mas não ficar sem a tecnologia. Até porque o seu paciente, ele já sabe que você tinha. Se ele volta num consultório e hoje você não tem mais, até ele vai estranhar, ele vai falar, ué, doutora, cadê o que tinha aqui? Então, assim, não é para ser uma dúvida. Acabou a sociedade? Continua no digital. Vamos achar um outro colega para dividir. Pegue você sozinho, porque vai dar certo. E aí a gente até estava conversando nos bastidores, né? Saídas para diminuir, pelo menos, esse desconforto de quem vai seguir sozinho, Exato. Quem vai dar espaço sozinho. De Alô, repente, bom dia. ou tentar achar um parceiro, ou fazer o scan service, né? De você ó, o poder da comunicação, né? Se apresentar para os seus vizinhos, né? Porque Sim, eu acho muito olha, eu tenho difícil equipamento alguém aqui. ter uma clínica ou trabalhar num lugar que não tem algum dentista do lado. Eu acho impossível no Brasil, Sim. né? Todo mundo tá numa rua ou tá num prédio comercial que vai ter Tem outro um colega. Então, de repente, você tá num prédio comercial e você nem conhece os dentistas ali do seu corredor, você nem se apresentou para os dentistas ali do seu prédio. Então, de repente, é um momento, né? De você se apresentar. De você se apresentar e falar, olha, eu tenho um equipamento, se você quiser um período da manhã, se você quiser que eu escaneie, vou fazer esse scan service, então pensar nessas possibilidades. Inclusive, até dentro das instituições educacionais, né, Elô, que a gente começa a ver esse movimento também das instituições de ensino em odontologia, de trazerem cada vez mais o digital. A tecnologia, e ainda, eu acho, na minha opinião pessoal, eu acho que ainda está aquém. Eu acho que as instituições de ensino deveriam ser as primeiras a irem para o digital e as primeiras a impulsionarem isso, e a gente tem até um projeto, né, eu estou vendo que tem esse movimento de começar a trazer, porque fica para o recém-formado uma coisa muito distante ainda, né, o digital, e isso não pode acontecer, né, a gente já tem que conhecer o que é bom desde o começo, né? Até para não ter aquela surpresa que eu tive lá atrás, né, nossa, e agora? Porque a universidade, ela tá levando para o mercado os próximos doutores, né? A próxima geração, a próxima geração. Então, se a gente já tá na era digital, se já é um presente, precisa sim. E a gente percebe isso até no comportamento dos estudantes hoje, né? Eu lembro que quando eu nem me formei há tanto tempo assim, né? Mas quando eu me formei, todo mundo trabalhou um tempo e depois abriu a rede social para a rede social de dentista. Hoje eu percebo que dentro da faculdade já é a rede social de dentista. Sim. Né? Então você já vê esse comportamento do digital já desde o primeiro ano de faculdade. Então, essa ideia de talvez você tentar levar, você tem um amigo que é um colega que é professor, olha, vamos deixar com seus alunos para eles irem aproveitando. Então, a comunicação é tudo, né? A comunicação é tudo, assim, tudo. E o doutor que tá dentro do consultório, fechado, só ele e o scanner dele, ok, ele vai conseguir trabalhar, ele vai diagnosticar, mas a gente precisa pensar fora. A comunicação, então assim, eu sei da minha capacidade técnica, eu sei que eu sou boa, eu estudei para isso, eu tenho expertise, eu tenho equipamento, mas se você não verbaliza isso, não tem como saber, né? Não tem como saber. Então, assim, você, doutor, que tá dentro do seu consultório, só você e o seu scanner, ótimo, mas vamos pensar fora da caixa, porque ampliar, né, as oportunidades, porque a oportunidade a gente cria. Muitas vezes eu vejo muitos doutores falando assim pra mim, ai, Elô, mas tá difícil, ai, eu não consigo, nossa, eu faço tudo. Doutor, será que você tá fazendo tudo? Será que o pessoal lá no seu condomínio sabe que você é dentista? Muitas vezes o seu colega, o seu vizinho nem sabe que você é dentista. A sua família, né, não sabe daquele scanner. Não sabe. Então, assim, o dentista às vezes fica com muito receio de, mas eu não quero parecer invasiva. Gente,
Se você não fizer, um outro outra colega pessoa vai fazer. Eu Então- falo isso no dia do, por exemplo, quando tem as ações dentro do consultório, né? Então, você precisa dar aquela ação, aquela movimentada no consultório. Um exemplo aqui, que eu vou falar de Invisalign, porque eu sou ortodontista, claro, né? Então, quando eu vou fazer Invisalign Day, não só no meu consultório, mas no consultório dos meus dentistas parceiros, dos meus colegas queridos, eu falo assim, olha... Tem que chamar o pai, a mãe, a irmã, o cachorro, o vizinho, tem que chamar todo mundo pra escanear. Ai, mas a minha irmã já fez tratamento. E daí ela tem que vir escanear. Ela escaneou com o último Itero? Ela não escaneou, ela escaneou lá com o Itero 1. Sim. Né? Então, traz ela pra ver. Vamos, inclusive, quanto Vamos tempo mostrar que ela tá a sem evolução, escanear? a Mas quanto tempo, evolução, né? né? Quanto tempo tá sem escanear? Hoje em dia, com a tecnologia, o paciente não pode ficar 2, 3 anos, não, gente. Tem que escanear a cada 6 meses, né? Então, eu falo, traz seu pai, traz sua mãe. Ai, mas eu tenho vergonha. Não, você tem que trazer a sua família para viver essa experiência, porque você acha mesmo que sua mãe e seu pai estão vendendo o seu tratamento de dentista o dia inteiro? Claro que não, né? São as pessoas que mais torcem por você, mas as pessoas estão ocupadas, né? Então, assim, às vezes você trazer um pai, uma mãe, um irmão para viver essa experiência dentro do seu consultório já traz um movimento incrível. E falar sobre o que você... Gente, Com não certeza. é vergonha falar sobre o que a gente faz dentro das nossas comunidades, né? Às vezes eu participo ali de uma academia, de uma igreja, que seja. Enfim, fale. Às vezes eu vejo que o doutor muitas vezes fica... Ai, não vou falar, porque... Gente, fala. É assim, a tomada de decisão é do outro. Se ele quiser ir, ele vai. Assim, você só comunicou. Porque muitas vezes, já aconteceu muitas vezes, do paciente falar, nossa, mas eu nem sabia que você fazia isso. Acabei fazendo com outro colega. E assim, por que o seu paciente não sabia que você fazia determinado tipo de serviço? Sim. Porque você não divulgou. E aí ele foi em outro lugar que falou, ele fechou lá. Então, assim, a gente precisa comunicar, né? Ontem não é todo mundo que tem essa habilidade, mas isso é construção, né, gente? Ninguém tem habilidade pra nada. A gente nasce sem habilidade nenhuma. Sim. E a ciência prova isso, né? A gente vai adquirindo, a gente vai tentando, a gente vai errando. Não pode ter medo de errar, né? Porque você vai falar, você vai... Isso me lembrou ontem, eu tava com o Itero, carregando o Itero, o equipamento, e aí eu fui colocar no carro, dentro do estacionamento. E como o dentista anda cheio de mala, eu tava com a malinha e com o Itero. E aí o rapaz do estacionamento falou, não, deixa eu te ajudar. E aí ele segurou a tela do Itero pra mim. E aí ele falou assim, isso é um computador? Ele sabia, né, que eu tava atendendo na clínica. Ele falou, doutor, isso é um computador? Aí é um computador de dentes. A gente passa, esse computador tem uma luz, várias câmeras nele. Eu passo na sua boca pra gente fazer aquele aparelho que é transparente, que é invisível. Hoje não precisa mais ficar com ferro na boca, tá? E não sei o que tal. Final da conversa, a hora que eu fui pagar, ele me pegou meu telefone, porque a filha dele tá de aparelho fixo, ele quer fazer essa troca. Então, assim, o dono do estacionamento, né? Então... E a oportunidade de você falar, bobeira. Eu né? poderia ter falado, é um computador? Acabou, né? E assim, poxa, é tão bom, né? Tomara que dê certo, porque é saúde. Sim, né? sim. Oferecendo saúde. E ela precisa estar disponível para todo mundo, né? Às vezes a gente acha que, assim, a gente também tem muito eu falo os dentistas, a gente, né? De subestimar ali o paciente também. Com certeza. Às vezes a gente olha ali o paciente e fala, eu nem vou falar porque eu acho que ele não vai ter querer condição. É. Muitas vezes a gente pensa com o nossa nosso bolso, cabeça, né? Com a Às vezes, nossa cabeça. com a nossa cabeça, com o nosso bolso, a gente fala, eu acho que não vai ser bom para aquele paciente. E a gente se surpreende. Todo mundo gosta de coisa boa, né? Todo mundo gosta de coisa boa. O fluxo digital também é outro tabu que precisa ser quebrado. Ele não é para específicas clínicas. Ele é para todo mundo. Uhum. Todos os dentistas, todos os dentistas, todos os pacientes. Isso é um tabu que a gente precisa... Gente, precisa abrir essa cabeça. Sim. Igual o celular, né? Por quanto tempo eu falava, não, o celular é só para rico. Que isso? Hoje todos têm celular e inclusive a gente percebe um movimento até contrário. As pessoas com menos poder aquisitivo são as que têm os melhores celulares. Exato. Porque coisa boa todo mundo gosta e todo mundo quer, Uhum. né? Elô, eu gostaria muito de agradecer a foi sua tão rápido. vinda aqui. Eu gostaria imensamente de agradecer a sua vinda. Eu tenho certeza, assim, que hoje foi um dos programas mais empolgantes, porque a gente falou de assuntos que a gente vibra dentro do coração, Sim. né? E ó, eu fico até arrepiada,
porque é muito mais do que só tecnologia, né? E a gente tem um propósito muito claro. O seu propósito, ele é lindo, porque você é a dentista que mais atende pacientes no mundo. Sabe por quê? Porque através dos dentistas que você capacita, você é um pedacinho seu chegando na boca de todo mundo, Sim. né? Então, essa visão, ela é muito incrível, né? O dentista não é só aquele cara do mocho. O dentista que tá nos bastidores, ele tá atendendo tanto quanto quem tá ali no mocho, né? O impacto é muito grande. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença. Eu que agradeço, doutora. Agradeço a oportunidade, assim, foi incrível. Eu achei, foi um bate-papo super legal. É o que a gente sempre tem mesmo ali, né? O nosso jeito de comunicar. E a gente gosta, assim, é bem isso que você falou, nosso propósito, né? Eu, como dentista, fora, assim, da atividade, eu respeito muito cada consultório que eu entro. Então, cada consultório que eu entro, eu procuro sempre entender a história daquele doutor e respeitar a trajetória dele, mas, além disso, fazer com que ele também enxergue ali outras possibilidades, porque muitas vezes, né, a gente acha que é só aquilo. Como eu achei lá no passado, Sim. que odonto era só o mocho, e hoje eu enxergo e, né, e graças a Deus tive acesso às outras oportunidades. Então é o que eu tento levar para o meu doutor também dentro da clínica, outros olhares, né, junto com a odontologia digital. E então muito obrigada por ter me aberto as portas, por ter confiado em mim, né, nesse projeto tão incrível que você está iniciando aqui. E conta comigo, foi um prazer. O prazer é todo Vamos meu, continuar Elô, mudando vidas e transformando sorrisos. Já vamos pedir pra turma curtir, comentar, deixa a sua inscrição, manda pra gente no direct, ou mesmo nos contatos meu ou do João. O João tá nos bastidores, gente, porque ele tá dodói, mas ele está aqui também. E sempre deixe tanto as dúvidas quanto as informações, os temas que vocês acham legal. O nosso saque tá aberto 24 horas, é só mandar mensagem pra gente. Doutor que não me conhece, né, quiser saber um pouquinho mais de fluxo digital, também vai já deixar vou aproveitar aqui a contatos. oportunidade. Pode me chamar, a gente vai no consultório, te apresento todo o fluxo. É assim, é incrível, imperdível e tem que ser agora. Tem que ser agora. Já tem que ser agora. É aquela frase, né? Antes tarde do que mais tarde. Exatamente, antes tarde do que mais tarde. Então, muito obrigada. Obrigada a você, Amei. Elô. Obrigada Obrigada, mesmo, obrigada. viu?